Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso edital, né? O edital do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, tudo bem? Mas de antemão já curta, compartilhe, envie para os seus amigos que vão fazer esse concurso, tudo bem? Porque aqui a gente vai postar vídeos diários sobre os conteúdos do Enem, ou do Enem já. Eu estou acostumado com o Enem, do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, tudo bem? Estamos mapeando aqui o edital, estamos fazendo o nosso melhor para que a gente possa é, levar esse estudo, né, de uma forma que se torne lá na frente um funil, para que nada no dia da prova nos surpreenda. É assim que você tem que estudar. Você tem que estudar levando o seu estudo é, para que, ao longo do tempo, o seu estudo vá afunilando a banca, ou seja, como a banca cobra as matérias, tá bom? Eu vou lançar novos vídeos ao longo das semanas de questões só da banca. Ou seja, vamos fazer diversas questões de concursos passados, inclusive do Corpo de Bombeiros, só com essa pegada da banca, tudo bem? Então hoje a gente vai ver aqui uma parte de química, tudo bem? A parte de química do nosso edital, tudo bem? E hoje a gente vai ver o seguinte, vai ver a estrutura do átomo, massa e carga elétrica das partículas fundamentais, modelos atômicos de... Vamos ver outros modelos atômicos, sem ser esses aqui também. Por quê? Porque para saber o modelo de Rutherford e de Bohr, você precisa saber de Thomson e de Bohr, tudo bem? Ou melhor dizendo, de Dalton, tudo bem? Então a gente vai trabalhar até por aqui assim, ó, tudo bem? Até aqui assim, até aqui. Ou seja, é bastante coisa e esse conteúdo programático de química ele não é muita coisa, tudo bem? Isso aqui basicamente é Química 1, tabela periódica, ligação química, isso aqui é química do primeiro ano, ok? Então, vamos trabalhar, ok? Vamos trabalhar, tudo bem? Aí depois vem teoria de valência, ligação iônica, também é química 1. Ligação covalente, tipo de fórmula, polaridade das ligações e das moléculas, número de oxidação. Função inorgânica, eu acho que já entra na química do segundo ano. Conceito, classificação, notação, nomenclatura do tipo de Arrhenius, Bronsted e DeLauris, Lewis para ácidos e bases, tá? Isso aqui é química 2 já. Reação química, é, tipo de reação química balanceada de equação, exatamente, química do segundo ano. Engraçado, eu acho que não... Olha só, a química do segundo ano é bem pouco, na verdade. Aí depois vem a química do terceiro ano, né? Que é química orgânica. Hidrocarboneto, álcools, aldeídos, acetonas, ácidos carboxílicos, aminas, conceitos, nomenclatura e propriedades químicas mais importantes, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Bom, hoje a gente vai ver essa parte, né, da química, tudo bem? Então, hoje iremos abordar o tópico de química, tudo bem? Essa é química do primeiro ano. Química, tudo bem? Aí, o que a gente vai estudar hoje? Vai estudar basicamente o átomo, tudo bem? Átomo. Átomo que é uma proparoxítona. Por que uma proparoxítona? Porque a sílaba tônica está na penúltima, última, penúltima, antepenúltima sílaba, tudo bem? Então vamos lá. Aqui. Então, pessoal, átomo, né? Vamos para o nosso estudo do átomo. Bom, há muito tempo atrás se estudava as propriedades de como era constituída a matéria, tudo bem? Havia esse questionamento entre os cientistas de como era constituído a matéria, tudo bem? Tudo o que existe no universo, como era constituído, constituição da matéria, tudo bem? Matéria. Pensa comigo, o que é o átomo, tudo bem? O átomo é exatamente o ente que forma todas as coisas. Isso lá na antiguidade. O pessoal, eles estavam, os cientistas, né, os alquimistas, estavam num debate muito grande sobre como era formada a matéria e seus constituintes. Tudo bem? Então, ao longo do tempo foram surgindo várias correntes filosóficas e cientistas, tudo bem? Ao longo do tempo foram existindo diversas correntes de pensamentos, tudo bem? Correntes
de pensamentos. Pensamentos, tudo bem? Aí tá. Aí, com o passar do tempo, o conhecimento ele vai se organizando, vai criando cara às teorias, tudo bem? E assim que essas teorias elas criam cara, elas se formam. Como é que uma teoria ela se forma, né? Por exemplo, eu começo a estudar alguma coisa. Só que, por exemplo, eu estudei muitos anos, mas não consolidei aquele conhecimento, ou seja, não cheguei em uma resposta. Aí o que acontece? Vem outro cientista e pega essa teoria que eu fiz, que eu estudei, mapeia e faz outras analogias, faz outras reflexões e tem outras conclusões, lógico, tudo bem? Exatamente foi o que aconteceu aqui. A partir de várias análises, vários estudos, alguns cientistas começaram a dizer assim, cara, a matéria é constituída dessa forma, a matéria é constituída dessa outra forma, tudo bem? Então surgiram as teorias atômicas, que são exatamente as teorias que tentam descrever como é o átomo e como é a matéria, tudo bem? A matéria, para quem não sabe, a matéria, né, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Então, o átomo e as teorias. Calma, que ficou estranho isso aqui. Teorias atômicas, ok? Atômicas, tudo bem? Então, aí surgiram as teorias atômicas. Por primeiro, né? Por primeiro foram os próprios filósofos da época, tudo bem? Aí, com o passar do tempo, surgiram outros cientistas que fizeram conhecimentos mais precisos, assim, digamos, ou que chegaram mais perto de explicar. Um dos primeiros cientistas a explicar o próprio átomo foi um cara chamado Dalton. Dalton, tudo bem? O Dalton disse algumas coisas sobre o átomo, tudo bem? Por exemplo, uma das primeiras coisas que o Dalton disse, né, analisando o espectro da ciência, ele disse que o átomo ele era uma bola ou uma partícula indivisível, tudo bem? O Dalton ele disse que o átomo ele era uma bola indivisível. Por isso que o próprio raciocínio do Dalton leva à seguinte conclusão aqui. Os cientistas dizem que o Dalton ele dizia que o átomo ele era uma bola de bilhar ou comparada a uma bola de bilhar, tudo bem? E o Dalton também dizia, vocês têm que guardar essas informações porque elas vão cair na prova, tipo assim, como é que vai cair? Segundo a teoria atomística, ou a teoria dos modelos atômicos, John Dalton dizia isso, Thomson dizia aquilo, Rutherford dizia daquela outra forma, entendeu? Você precisa distinguir uma teoria da outra, o que um cientista disse, o que o outro não disse, tudo bem? Então, John Dalton fez essas primeiras conclusões. Ele olhou para o átomo, na verdade, ele olhou para a natureza, né? Que não tinha microscópios, não tinha essa invertidura da ciência como tem hoje, tudo bem? Então, ele fez as próprias analogias dele para tentar explicar como é que era constituído o próprio átomo, ok? Então, Dalton, ele chutou, ele fez as suas analogias e disse que o átomo ele era tipo uma bola de bilhar e que ele era indivisível. Indivisível, tudo bem? Ou seja, essa aqui é a primeira conclusão, ou uma das primeiras conclusões de Dalton. Ele disse que o átomo era como se fosse uma bola de bilhar e que essa bola de bilhar ela era indivisível, tudo bem? Lógico, ao longo do tempo, essas teorias foram mudando, foram se ajustando, foram se ajeitando, tudo bem? Então, essa é a primeira conclusão de John Dalton, tudo bem? Ok? Aí tá, né? Aí, essa é basicamente a introdução dos modelos atômicos, tudo bem? Aí o que vamos ver é o seguinte, por exemplo, vamos fazer uma pequena analogia aqui, ou uma pequena recapitulação, tudo bem? Isso tudo foi lá no século XVIII, XIX, tudo bem? O século XVIII foi a época em que houve uma das revoluções mais significativas para a química, como ciência, principalmente na parte dos resultados experimentais. A primeira pesquisa célebre desta época, ela se deve ao cientista Francis Lavoisier, tudo bem?
E a partir daí, várias proposições acerca da química foram feitas, tudo bem? Então, basicamente, John Dalton se baseou nesses cientistas que vieram lá atrás dele e disse esses enunciados, tudo bem? Primeiro, ele disse o seguinte: o átomo ele parece uma bola de bilhar. Por segundo, ele é indivisível. E tudo na natureza é formado por átomos. Olha só, ele chegou também a essa conclusão. Tudo na natureza é formado por átomos. Olha o que ele disse, guarda isso. Tudo na natureza é formado, tudo é formado por átomos, tudo bem? Átomos, anotem isso, ok? Essa foi a conclusão de John Dalton, ok? Tudo na natureza é formado por átomo, o átomo é indivisível. Olha só, as pedras, os metais, os oceanos, o ar e até mesmo os seres vivos são formados por átomos. Perfeito. Átomos não podem ser criados nem destruídos. Isso significa que o número de átomos de qualquer elemento químico deveria permanecer constante no universo desde a sua origem. Olha só essa conclusão de Dalton. Ele disse assim, cara, se tu é criado, se você é criado com 15 átomos, nada ao longo do tempo vai fazer tu perder esse número de átomos ou mesmo será acrescentado átomos a você. Você vai nascer com 15 átomos e você vai morrer com 15 átomos, tudo bem? Perfeito, né? Perfeito. Ok, vamos lá? Então, essas foram algumas das conclusões de John Dalton, ok? Então, dando continuidade, né, na teoria atômica de Dalton, o Dalton dizia o seguinte, que o átomo era comparado a uma bola de bilhar, e que essa bola de bilhar era indivisível, e que tudo era formado por átomos. E também dizia o seguinte, que se você nascesse com 15 átomos, a quantidade de átomos que você morreria, digamos assim, seria a mesma, tudo bem? E disse outra coisa, átomos podem combinar ou recombinar entre si para a formação de estruturas mais estáveis, chamada de moléculas. Ou seja, o Dalton dizia que os átomos eles podem, digamos assim, se fundirem com outros átomos para formar moléculas mais estáveis, tudo bem? Que compõem a estrutura base de toda substância. Beleza? Essas eram algumas das teorias de Dalton, tudo bem? Aí, assim, com vários estudos posteriores, algumas dessas teorias elas foram quebradas. E quem foi o outro cientista que veio depois do Dalton na cronologia da química? Foi exatamente Thomson, ou melhor dizendo, John Thomson, tudo bem? O que John Thomson dizia? Ok? Vamos lá. Thomson dizia o seguinte: nos seus experimentos, vou tentar explicar aqui de forma mais resumida como é que foi esse experimento de Thomson, tudo bem? Vamos lá. As alusões a que John Thomson chegou foram baseadas em experimentos que outros cientistas realizaram alguns anos antes da sua teoria, tudo bem? Sendo que a sua teoria foi exposta em 1898. Tudo começou em 1850, quando o cientista William Crookes fez experiências com tubos que foram chamados primeiramente de tubos de Crookes. Ou seja, o Thomson ele se baseou nos estudos de Crookes, ok? Com os tubos de Crookes, tudo bem? Tubos de Crookes. Crookes. Deixa eu ver como é que se escreve Crookes aqui. Crookes, na verdade, Crookes. Tudo bem? Ou seja, o Thomson, ele se baseou, ele se debruçou em cima dos estudos dos tubos de Crookes, ok? Que foram estudos anteriores à sua teoria, ok? Então, o que foi basicamente esse estudo, né, de Thomson? Thomson, com as suas análises, chegou a algumas conclusões. Que conclusões foram essas? Basicamente, o Thomson, né, analisando os tubos de Crookes, ele primeiramente pegou os tubos, como mostra a história, né, retirou toda a quantidade de ar que era possível tirar e procurou estabelecer dentro desses tubos pressões extremamente baixas. Isso faria diminuir bastante a resistência do ar
a passagem dos raios que deveriam ser visualizados. Aos tubos internamente eram acoplados eletrodos metálicos comuns, eletrodos, em que se ligavam um polo negativo, chamado de cátodo, e o polo positivo, chamado de ânodo, de um gerador elétrico de altíssima voltagem, representado aproximadamente por 20.000 volts, tudo bem? Ou seja, analisando esse tubo de Crookes, essas ampolas, tudo bem, ele chegou a algumas conclusões. Qual foram essas conclusões que o Thomson chegou? Ok? Bom, primeiramente, o Thomson ele chegou à teoria de que o átomo ele era, sim, divisível, tudo bem? Imagina que isso aqui é o átomo. Como assim ele era divisível? Ou seja, já quebrou a primeira teoria do Dalton, que Dalton dizia que o átomo era uma partícula indivisível, parecida com uma bola de bilhar. E o Thomson disse o seguinte, pessoal, não, o átomo ele não é indivisível, como o Dalton falou, ele é divisível. Na sua constituição existia, por exemplo, esses elementos, assim, essas partículas positivas, tudo bem? E partículas negativas, tudo bem? Ou seja, o Thomson já quebrou a teoria do Dalton, dizendo que o átomo ele era divisível, sim, e que na sua constituição tinham partículas que eram elétricas, tudo bem? Essas partículas elétricas a gente vai estudar mais para frente também. Só que, analisando somente as constituições da teoria, o Dalton disse que o átomo ele era divisível, sim, e que ele é constituído de algumas partículas positivas e negativas, ok? Tudo bem? Ok? É assim, esse modelo de Thomson, né? Ele formulou, né, essa teoria atômica e que o átomo é uma massa positiva. Ele disse que o átomo ele era uma massa positiva com elétrons negativos incrustados, tudo bem? Conforme esse esquema que eu estou fazendo aqui, ó. Ou seja, o Thomson disse que o átomo ele era uma bola, digamos, que tinha massa, né? E que nessas massas estavam incrustados elétrons, ou seja, cargas negativas e cargas positivas, tudo bem? Ou seja, tubos de Crookes, na teoria de Thomson, ele era os átomos, né? Ele é divisíveis em, por exemplo, cargas positivas, cargas negativas, tudo bem? E que ele era parecido um pudim. Como assim pudim? Essa teoria atômica de Thomson, ela ficou conhecida, o átomo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Tudo bem? Passas, eu acho que passas com 2 S. E é mais ou menos parecido com essa imagem aqui, ó. Tudo bem? Por isso que pudim de passas, ok? Porque ele tinha essa cara aqui, ok? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui. Ou seja, ele era um pudim de pasta, né? Ele foi batizado de pudim de pasta. E que os elétrons, eles representariam exatamente... os elétrons representariam tipo essas incrustações que tem no pudim, tudo bem? E no Brasil a galera começou a chamar essa teoria, né, de Thomson de panetone, porque aquelas partes incrustadas no panetone seriam as cargas, tudo bem? Ou seja, essas foram algumas teorias de Thomson. Mas resumindo, Thomson, vamos lá. Primeiro, com isso o átomo de Thomson apresenta 2 inovações fundamentais em relação ao átomo de Dalton. Qual quiseram ela? Primeiro, o átomo apresenta natureza elétrica. A primeira conclusão de Thomson, o átomo apresenta natureza elétrica. Segunda, o átomo é divisível, ao contrário do que imaginavam os pensadores gregos antigos e o próprio John Dalton, ok? O átomo apresentava natureza elétrica, ok? Aí depois de Thomson, vieram outros cientistas, tudo bem? O próximo cientista que veio, ou seja, só resumidamente aqui colocando a teoria de Thomson, né? Ele era divisível, o átomo era divisível, tinha uma característica de pudim de passas ou de panetone, e que o átomo tinha natureza elétrica, ou seja, aqui no Brasil seria o panetone, e que o átomo tinha natureza elétrica. Essa é uma conclusão muito, muito importante para a ciência. Aqui, a ciência começou a dar grandes saltos, tudo bem? O átomo tinha natureza
elétrica, ok? Elétrica. Tinha propriedades elétricas por conta das suas cargas, tudo bem? Ou seja, nós vimos o átomo de Dalton, vimos agora o átomo de Thomson. Isso aqui foram tudo teorias feitas ao longo do tempo, tudo bem? Aí a próxima teoria, que já explica muita coisa, é a teoria de um cara chamado Ernest Rutherford, ou mesmo Rutherford. Eu levei muito tempo para aprender a escrever Rutherford. Eu acho que é assim que se escreve. Ok? Essa teoria de Rutherford, ela já explica muitas coisas da humanidade, tudo bem? Vamos lá. Bom, como é que o Rutherford trabalhou? Ele pegou o seguinte, ele fazendo uso de emissões radioativas, né, oriundas de átomos de polônio, o Rutherford, justamente com os cientistas Geiger e Marsden, realizou uma das mais importantes experiências na tentativa de se descobrir o comportamento correto dos átomos. Como é que se baseou a experiência de Rutherford, tudo bem? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é para vocês se situarem basicamente como é que foi essa teoria, esse experimento de Rutherford, tudo bem? Um minutinho. O que o Rutherford fez, tudo bem? Basicamente, pessoal, o Rutherford, ele bombardeou, ele fez o seguinte, olha só, presta atenção. Ele pegou isso aqui, ó. Ele pegou um bloco de chumbo, tudo bem? Um bloco de chumbo, que o chumbo, o componente dele é o Pb, tudo bem? Chumbo. E ele pegou esse bloco de chumbo, fragmento de polônio, né? Ele pegou essa placa circular recoberta também com material fluorescente e pegou uma lâmina delgada de ouro. Aqui, ó, a lâmina, a placa circular e bombardeou esse núcleo com partículas alfa. Bombardeou esse núcleo aqui da lâmina fina delgada de ouro com partículas alfas, tudo bem? E estudou exatamente o comportamento dessas partículas, ok? Aí ele fez o seguinte, ele chegou a algumas análises, depois de algumas análises feitas, ele chegou a algumas conclusões. Vamos aqui, tudo bem? Qual foi as conclusões que ele chegou? Bom, as análises, né, feitas foram basicamente em relação ao elemento químico polônio, porque ele emitia partículas positivas denominadas de alfa, tudo bem? Aí o que ele fez? Ele pegou o polônio, que são partículas, partículas emissoras de cargas positivas, aí botou dentro de um orifício, de um bloco de chumbo, aquele bloco de chumbo, né, que funcionava como um tipo de filtro. Aí, através do orifício, essas partículas são devidamente direcionadas para o local que se deseja. Aí, quando eles atingem a lâmina de ouro, observava-se que a grande maioria das partículas atravessava sem sofrer qualquer espécie de desvio. Aí poucas eram desviadas e uma pequena minoria bate na lâmina de ouro e retorna em sentido contrário. Aí, após o experimento, né, o Rutherford chegou a essa análise aqui, ó. Ele chegou exatamente a essa análise aqui, que algumas partículas elas passavam direto, outras partículas sofriam desvios e outras partículas até voltavam. Tudo bem? Aí o que foi que aconteceu aí? Aí primeiro ele analisou, né, esse experimento e viu, caraca, algumas partículas passavam direto, outras partículas sofriam um pequeno desvio e outras nem sequer passavam, elas voltavam para a lâmina, né? Aí ele chegou a algumas conclusões. Primeiro, essas partículas elas têm propriedades diferentes. Cada uma partícula se comporta de um jeito, logo elas são diferentes uma da outra. Ou seja, o que foi essa teoria de Rutherford? Ele depois de usar, de bombardear a lâmina de ouro, ele fez algumas análises, tudo bem? Que análises eram essas? Ok?
Vamos descobrir que análises eram essas. Rutherford, que veio depois de Thomson e de Dalton, ok? Depois de analisar essas partículas, ele chegou a algumas conclusões, ok? Vamos lá. Que conclusões foram essas? Bom, ele analisou, né, que algumas partículas desviavam e outras passavam direto, tudo bem? Aí ele chegou à seguinte pergunta. Bom, se o modelo atômico de Thomson, que era o de Passa, estivesse correto, algumas indagações, né? Qual deveria ser o comportamento dessa partícula quando atingisse a lâmina de ouro? Aí o Rutherford e sua equipe esperavam que absolutamente todas as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, sofrendo apenas leves desvios. E isso se a teoria de Thomson estivesse certa, né? Pois pela correta interpretação do modelo de Thomson, nem os corpúsculos negativos, nem as nuvens positivas do pudim de passas teriam densidade maior, teriam densidade de massa ou carga suficiente para refletir as partículas alfa. Aí, o que Rutherford descobriu? Para o espanto de Rutherford, né? Embora a grande maioria das partículas tenha atravessado a lâmina de ouro sem sofrer grandes desvios, algumas sofreram grandes desvios. Ok? Em um trecho da sua obra, ele disse o seguinte: este foi o evento mais incrível que aconteceu em toda a minha vida. Isso foi tão incrível quanto disparar uma bala de 15 polegadas em um pedaço de folha de papel e ela voltar e acertar você. Mas aí, né, ele chegou, aí se perguntou, mas como deve ser o átomo para que a experiência tenha tal resultado? Rutherford, em razão de um pequeno número de partículas sofrer grande desvio, imaginou que o átomo teria uma região muitas vezes menor que o tamanho do próprio átomo, concentrando quase toda a sua massa. O átomo seria um grande espaço vazio. Olha só a conclusão dele. O átomo seria um grande espaço vazio com elétrons bem distantes do núcleo e com massas praticamente desprezíveis. O esquema do Rutherford eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Então, Rutherford chegou à seguinte conclusão, tudo bem? Que o átomo basicamente tinha essa característica aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar para vocês aqui. O átomo quase, vou botar quase atual, tudo bem? Atual. Olha só, qual foi a descoberta de Rutherford depois desse experimento? O que você tem que saber aqui é o seguinte, não se atente muito a essa teoria química, o que você tem que saber para sua prova é que o átomo de Rutherford é o átomo atual. Como é que é o átomo atual? No centro tem uma bola, tá? Uma bola chamada de núcleo. Eu vou explicar essa bola, tá bom? E que por fora do núcleo tem essas linhas aqui, que eu também vou explicar. Ó, tudo bem? Esse aqui é o átomo mais atual, ok? Aqui internamente tem o núcleo, né? E por fora, incrustados aqui, colados aqui, tem os elétrons, ok? Ou seja, esses caras aqui, na periferia, seriam os elétrons. Esse é o átomo de Rutherford, totalmente diferente dos demais, né? Ou seja, qual foi a resposta que o Rutherford deu? Que o átomo ele tinha espaços vazios, que era esse daqui, né? Digamos, e que ao redor do núcleo tinha essas camadas chamadas de eletrosferas. E na eletrosfera se acomodavam alguns elétrons, tudo bem? Esse é o modelo atual do átomo, com algumas diferenciações, mas no geral esse aqui é o modelo atual, tudo bem? É o modelo atômico de Rutherford, é esse daí. Aí tá. Mas o que diferencia o átomo o moderno com o de Rutherford? Outros modelos atômicos mais modernos, desenvolvendo mecânica ondulatória, mecânica quântica, sucederam e explicaram uma série de falhas do modelo de Rutherford. Como todos os modelos cientistas, né, eles têm algumas falhas, tudo bem? E aí, resumo, né, que aí depois de Rutherford vieram outros cientistas que deram algumas contribuições, né, para o novo átomo. Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Louis Victor de Broglie, Werner, Heisenberg, tudo bem? Aí, em 1934, Chadwick recebeu o prêmio Nobel pela descoberta do nêutron em 1932. Mesmo assim, o modelo atual do átomo está fundamentado no de Rutherford, ou seja, Rutherford deu base para o modelo atual. Tudo bem? Em resumo, podemos descrever as seguintes características de um átomo.
A razão entre o raio do átomo e o seu núcleo pode variar de 10.000 a 100.000. Se o núcleo de um átomo fosse uma bola de futebol, seu elétron mais distante estaria entre 2 e 20 km de distância. Olha só. O núcleo dos átomos é composto de prótons e nêutrons. Olha só, o átomo atual. O núcleo dos átomos é composto de prótons e nêutrons, em que prótons são as partículas carregadas positivamente e os nêutrons são partículas neutras. Olha só essa teoria aqui. Vamos lá, pessoal. O que é importante levar para a prova? De que o átomo de Rutherford, né, aqui dentro tem um núcleo e que nesse núcleo tem partículas positivas e partículas neutras, tudo bem? Partículas neutras, muitas partículas. Aqui na eletrosfera, essa aqui é a eletrosfera, tem os elétrons, tudo bem? Elétrons. Elétrons, ok? Esse é o átomo de Rutherford, tudo bem? Que nos ajuda a aprender muita coisa. A eletrosfera é composta de elétrons, que são partículas subatômicas de carga negativa e massa desprezível. A massa do elétron é desprezível, tudo bem? Ou seja, cada próton neutraliza a carga de um elétron e que garante a neutralidade elétrica do átomo, tá? Os nêutrons têm a função de diminuir a repulsão eletrostática entre os átomos, entre os prótons, e por isso dá estabilidade ao núcleo. Portanto, o átomo pode ser subdividido. Vamos fazer a subdivisão do átomo. Ou seja, o átomo ele é dividido em núcleo, né? Núcleo. Opa, deixa eu escrever direito o núcleo aqui. Eu vou fazer aqui, tudo bem? O átomo atual, né, que é o átomo de Rutherford, com algumas melhorias, e a gente vai explicar as melhorias, tudo bem? Modelos atômicos. Rutherford, modelo atual, Rutherford, ok? Ou seja, o átomo, né? O átomo, ele é dividido da seguinte forma. O átomo ele é dividido em núcleo e a eletrosfera. Eletrosfera. Isso aqui é um resumão, tá? Eletrosfera. Em que no núcleo tem-se cargas positivas e cargas neutras, ok? E na eletrosfera tem os elétrons, ok? E basicamente tem essa cara aqui, o núcleo, né? O núcleo, e ao redor do núcleo temos a eletrosfera, tudo bem? Mais ou menos assim o modelo atômico atual, ok? Bem bonitinho. Ok? E basicamente o estudo do átomo moderno é esse, tudo bem? As conclusões do átomo moderno são essas, ok? Ou seja, vimos a representação do átomo de... Vamos lá, voltar, recapitular. Vimos o átomo de Dalton, né, que era a bola de bilhar, que ele dizia que o átomo era parecido a uma bola de bilhar e que era indivisível e que tudo é formado por átomos, tudo bem? Aí no próximo veio o de Thomson, né, que Thomson fez um estudo com tubo de Crookes e descobriu que o átomo era divisível, sim, em cargas positivas e cargas negativas, e que ele é parecido com um pudim de passas, com as cargas coladas na própria pasta, tudo bem? E no Brasil a gente chama de panetone, ok? E que o átomo tinha propriedade elétrica, isso é muito importante, ok? Aí depois veio Rutherford. Rutherford bombardeou, né, com polônio a lâmina de chumbo e viu que tinha desvios que tinha desvio dos átomos. Ou seja, ele descobriu que o átomo ele tinha um núcleo e tinha uma parte vazia, né? E que esse núcleo tinha carga positiva e carga neutra e que na eletrosfera tinha elétrons, ok? E o átomo atual, né? É o modelo atual, que é baseado nos modelos de Rutherford, com análise e estudos de Bohr, tudo bem? O átomo ele tem um núcleo que é constituído com carga positiva e neutras, e que na eletrosfera tem os elétrons, tudo bem? Então, assim, esse é o começo é o começo e o meio, digamos assim, dos modelos atômicos atuais, ok? Aí na próxima aula a gente vai fazer as características do átomo,
e algumas coisas a mais, tudo bem? Então a gente vai terminar a aula aqui, senão vai ficar muito longa essa aula, ok? Mas no geral é isso, tudo bem? Tentei ser mais sucinto possível em relação a esse estudo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e vamos dar continuidade aos conteúdos, ok?